algumas pessoas no Twitter chegando a falar. Que era tipo assim... o Diniz tá querendo dizer que a torcida é culpada e não sei o quê, mas não pegou tanto. Porque o Diniz também não é o Caio Paulista. O Diniz tem o amor da O torcida time no seu valorou, o mais, time né? correu, o time lutou e a gente não conseguiu. E um dos times ia ser eliminado. A gente foi eliminado, agora é fazer o máximo possível que a gente puder para poder nas outras competições a gente avançar. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Até ano passado o Fluminense tinha Michel Araújo, Caio Paulista, Cristiano, Silva. Esse ano tinha o Calegari. Um pouco mais atrás tinha o Gabriel Teixeira. Esses jogadores, ainda mais na lateral esquerda, que hoje o Caio Paulista é titular no São Paulo, o Michel Araújo no meio é titular, não seriam importantes para o elenco do Fluminense? Falam que o Fluminense não tem um elenco, tem muita dificuldade de repor as peças que estão fora. Hoje 4 jogadores não puderam jogar, considerados seus titulares. Esses jogadores não seriam muito importantes? Por que eles saíram? Foi opção sua? Essa é a pergunta. Só pra contextualizar o início da resposta do Diniz. Já teve uns 6 embates entre o Diniz e o David Sharp, tá? Só pra deixar claro. Já teve uns 6 embates já. Cara, eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Então, a foto que eu postei no Twitter, postei no meu story e postei como thumb do vídeo de hoje, a foto foi tirada enquanto o David Sharp fazia a pergunta, porque eu sabia que a cara do Diniz ia ficar desse jeito. Pô, até engraçado ouvir uma pergunta dessa. Você gosta de fazer perguntas desse tipo. O Caio Paulista era um cara assim hostilizado por todo mundo. Crítica e torcedor. Michel Araújo estava do mesmo jeito. Calegari, então nem se fala. Aí você faz uma pergunta dessa, eles estão fazendo falta. Praticamente o ambiente aqui do Fluminense criado propiciou para que os jogadores saíssem. Eles... Entende? Ele não falou com as palavras, mas ele tá falando o quê? O ambiente aqui criado... O ambiente, ele não tá falando do ambiente interno, né? Ele tá falando do externo, da torcida. Sim. E desculpa, o jornalista não expulsa jogador do Fluminense, né? Não, concordo com você. foram ser felizes em outro lugar. Então o time não tá mal por conta disso. O time tinha o Marcelo, a gente contratou o Marcelo para jogar, tinha o Alexandre que fazia a dupla função, o Guga que eventualmente pode jogar dos dois lados. E é importante deixar claro uma coisa. Não é mentira. Não é mentira o que ele tá falando. É fato, pô. É fato. Eu tava pensando Só que nisso. é você falar isso nesse momento, Eu né? fui olhar, cara, conversa indo para um lado aqui, mas tem a ver com isso. Eu fui olhar esses dias os melhores momentos de Caio Paulista. Em 2 ou 3 jogos do São Paulo. Realmente, chega contra o Goiás, ele joga pra caralho. E aí, e tem uma coisa. Ele joga pra caralho defensivamente também, que aí influencia muito com o que ele jogou no passado aqui, desarmando e criando chance pra caramba ali, jogando muito bem o Caio Paulista. E aí ele comemorando ali, isso aqui é São Paulo pra caralho, não sei o quê. Você vê um ânimo, o Caio Paulista não volta. O Caio Paulista não volta ao Fluminense. Porque tem um detalhe também. O Caio Paulista não saiu daqui, com todo respeito, que é a frase que você usa quando vai faltar com respeito, mas falando sério, assim, com todo respeito ao Bahia. O Caio Paulista não saiu daqui pro Bahia. E eu não tô falando só de tamanho de time, de projeção. Tô falando de mídia, de projeção de mídia, de você jogar em Salvador e você jogar no Rio ou em São Paulo. O Caio Paulista saiu pro São Paulo, pô. Cara, e outra coisa do Caio Paulista que eu fiquei pensando nesse rolê. O Caio Paulista tem 25 anos. Eu achei que ele era mais velho. Não. Tem 25 anos. Ele tá na 5ª temporada. Titular da Série A. Titular da Série A. O cara tem 25 anos. E desde os 20 anos ele é titular da Série A. Tudo bem que o primeiro foi Avaí aqui. E em algum momento ele reveza a titularidade. Mas são 5 anos titular de time de Série A. Então assim, um cara desse, a gente pode não gostar. Você pode odiar o Caio Paulista. Mas falar que um cara desse não é útil no elenco é falar que ninguém tá entendendo nada. Ou então, é o Uran. O Uran decidiu que o Caio Paulista vai ficar jogando no Brasileirão direto. Assim, ele não vai decidir jogo, mas que assim, ele é importante no elenco, muito importante no elenco, pô. O cara ajuda. É que a gente pegou um ranço e pegou um caminho. Não estou comparando um jogador com o outro. Nem merecimento, nada. Porque eu acho que a gente tá dentro, vai ser mais difícil analisar. É igual ao que tá acontecendo com o Pirani? Na linha de corte dos últimos 3 jogos, sim. Pegar Sempre Botafogo, Flamengo e agora é isso. A deixa foi dada pra dar o play. Aí você volta o comentário. Desculpa. Você complica o operador de áudio. Que era o Jorge. O Jorge machucou. Então assim, não é fácil contratar. Mas esses jogadores que você citou, pô, não dá, né? Quantas vezes eu vim aqui na entrevista defender toda essa turma que você tá falando? Agora que aconteceu, eu vou achar que é esses caras que deviam estar aqui.
E todos os jogadores eu gostava, todos eles. Defendi todas eles. Caio Paulista, que fez assim, partidas muito boas aqui quando foi para lateral. Todos eles me pegou. No primeiro momento que o time começou a perder, já ser um erro do Arias ou do Ganso, que a culpa era do Caio Paulista. O Calegari Ontem, batendo Pirani ontem, vocês quererem ser cego, assim. Total. Mas seguimos. a mesma coisa. Todos. Então eu vou rir. Gabriel Teixeira foi a opção dele. Quis sair, acho que não tinha ambiente para ficar, que é um jogador que eu gosto muito. Entrou receita para o clube, então foi uma outra situação. Isso aí. Então, Não, e mesmo sentido. O Gabriel Teixeira tem culpa, porque o Gabriel Teixeira não era criticado pelo que ele fazia no campo só, né? A reação dele ao que ele fazia no campo foi ruim. E aí, beleza, entrou dinheiro, é uma outra situação, né? os jogadores saíram porque assim, a gente entendeu que era sair, que eles deviam sair, e os jogadores também entenderam que deviam sair. Mas eu sempre gostei de todos esses jogadores que você citou. Todos. Aí é a pergunta que eu falei. Não só pelo ambiente, não só pelo ambiente. O ambiente fez parte disso. Não só pelo ambiente, não só pelo ambiente. O ambiente fez parte disso. Aí volta fazendo outra pergunta. Assim, o ambiente, o Caio Paulista, por exemplo, como é que jogaria se assim, a gente não podia jogar mal, que era tudo culpa do Caio, em determinado momento. E é um jogador que eu tinha certeza que ele ia jogar bem no São Paulo. Eu, assim, ele saindo daqui precisava respirar novos ares. Um jogo como ontem aqui, se ele joga, aqui acontece alguma coisa, o Caio provavelmente ia ser um dos, independente de ele ter jogado bem ou não, provavelmente ele ia ser um dos principais alvos. Próxima pergunta merda pra cacete. Tá bom, já deu coletiva. Eu não gosto de coletiva. Deixa eu ler, eu explico que eu tenho um assunto pra falar sobre. Lembra de falar disso, sobre. Já vou ler o superchat também. Só ler mais uns 5 pix aqui, depois a gente lê o superchat.